Jesus ter alguém, pessoas, pelo menos que ele pudesse ver, os meus amigos estão aqui. Seria talvez o mínimo de consolo. Mas na verdade Jesus era o próprio Deus. Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus, o maior consolo que ele poderia ter e que ele necessitava naquela hora realmente era do Pai, o Deus que havia o enviado. Só que, como eu falei, como homem, porque ele se fez homem, ele era o Verbo, se fez homem, e como homem aqui na terra ele teve amigos. E muitos não estavam ali. Mas quem estava? Nós podemos aprender muito com essas pessoas. Vamos aprender com elas. Vamos começar essa viagem, meditar na palavra. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, que você lesse comigo. E se ficar alguma dúvida, por favor, gente, por favor, se ficar alguma dúvida, alguma questão, entre em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer de tirar alguma dúvida de algo que você não entender. Entra no meu blog, tem lá uma caixinha no meu blog, você vai ver lá, faça sua pergunta, aí você põe lá o seu e-mail, você põe seu nome certinho, daí você manda a sua pergunta, tira a sua dúvida. Eu não quero que você fique com dúvida nenhuma, não quero prejudicar a sua fé. Então pegue aí a sua Bíblia, pega uma caneta, pega um papel e anote. Isso vai ser bênção para você. Cada vez que eu vejo o meu pastor pregar, eu sempre procuro ir com a minha Bíblia e também com uma folha para anotar aquilo que o meu pastor está pregando, porque aquilo me ajuda a entender muito mais e gravar muito mais o que Deus está falando comigo ali. Então é muito importante nós estudarmos a palavra e gravarmos ela, entesourar dentro do nosso coração, certo? Então vamos começar aqui em João 19, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. Ele diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, que era no caso João, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Quer dizer, começou a dar assistência para ela naquele momento de dor, né? De sofrimento, porque Maria não só sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas também as pessoas não entendiam muito bem essa questão de Jesus ter que morrer na cruz. Os judeus naquela época não, e muitos até hoje não entendem muito isso, né? E os discípulos se confundiram muito. Eles tinham a ideia que o Salvador viria para romper com o poder de Roma, para sentar no templo, no trono de Davi, reinar naquela época e trazer paz, alegria e felicidade para eles. Mas na verdade Jesus veio nos libertar do pecado, né? De uma raiz que vem lá de Adão, e não só para essa época, mas até muitos anos à frente. Então Deus estava olhando há muitos anos à frente, e eles não conseguiram entender toda essa obra que Jesus, em parábolas e diretamente, sempre tentou mostrar para eles isso.
Então nós vemos aqui no versículo 25 o centro dessa mensagem. As pessoas que estavam alguns metros da cruz de Jesus, daqueles que andavam com ele, que compartilhavam, vamos dizer assim, de suas mensagens, viagens. Quem eram? Pedro havia negado o mestre, estava sofrendo porque nem ele conseguia entender o porquê que ele fez tudo aquilo. Porque Pedro sempre foi impetuoso, né? Ele falava logo o que pensava, e ele disse: eu vou contigo até a morte. E de repente ele diz: eu não conheço Jesus, eu não conheço esse homem. E estava lá sofrendo. Os outros discípulos devem ter se escondido em algum lugar. Judas havia entregado o mestre, estava com remorso no seu coração. E quem sobrou? João estava ali, mãe de Jesus e mais outras mulheres, perto de Jesus, junto dele, tentando talvez com um olhar, com uma lágrima, com as mãos atadas, sem poder fazer nada, porque aquilo que Deus decreta é feito, e Jesus estava ali para obedecer a Deus. Nada poderia mudar aquilo ali, somente se ele quisesse desobedecer. Mas quem estava ali eram as mulheres. E como nós podemos aprender com as mulheres? Talvez você está aí me assistindo e você é uma mulher ou você é um homem, e se você é machista, eu digo para você: desliga o vídeo, não vai ser bom para você. Se você é aquele marido que não respeita a sua esposa, que não a ama, que não a trata com carinho, com respeito, com fidelidade, com amor, talvez você não vai gostar do que eu vou falar aqui. Então, querido, não assista, porque nós temos muito a aprender com essas mulheres. E hoje em dia o Evangelho parece que para muitos se tornou uma religião, e muitos nesse Evangelho que se tornou uma religião, é como se as mulheres não tivessem espaço, como se Jesus não desse importância para elas. Mas lá em Efésios capítulo 5, vamos abrir um parênteses aqui e vamos até Efésios capítulo 5 e depois retomamos. Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Quer dizer, Jesus faz uma relação entre o que ele fez pela igreja, que não é tijolo, nem cimento, nem concreto e telhado, e nem cadeira, mas nós, porque o reino de Deus está aqui dentro, é aqui que o reino de Deus está, dentro de cada um de nós. E cada vez que nós falamos do Evangelho que está aqui dentro, nós estamos propagando o reino, fazendo o reino aumentar. Então, Jesus morreu pela igreja, pelos homens, por aqueles que entregam sua vida a Ele, por todos os homens, por todos os pecadores. Jesus fez isso, e Jesus diz aos maridos, Jesus não, na verdade, Paulo escreveu isso, mas mostrando Jesus como exemplo do que Jesus fez.
Então ele compara o marido com Jesus amando a igreja. E ele diz para o marido: amai vossa esposa. Se nós pudermos refletir um pouquinho, nós vamos ver que Jesus, ele não maltratava as mulheres, ele não tinha as mulheres como uma classe inferior ou como pessoas menores do que os homens, né? Apesar que na época elas eram tratadas dessa maneira, eram tidas como simplesmente donas de casa, mães, mulheres e tal. Muitas não podiam estudar, não tinham cultura, não podiam ler, e para ir no templo era cheio de regras para homens e mulheres. Mas Jesus não fazia distinção, não fazia separação. Ele curava um homem, curava uma mulher, ele tratava com carinho um homem, tratava com carinho uma mulher. Ele amou homens e mulheres de igual modo. E o maior exemplo que eu tenho é quando trazem até Jesus uma mulher pega em adultério, e Jesus escreve na areia, e Jesus não condena ela, Jesus não pisa nela, Jesus não diminui ela. Jesus só pergunta: cadê os que te acusavam? Ela então responde: se foram. E Jesus então, finalizando, diz: vai e não peques mais. Jesus tratou com humanidade, com carinho, com respeito, tanto homens quanto mulheres. Então nós não podemos ser machistas, achar que o mundo é só dos homens. Nós temos muito que aprender com as mulheres, e não se esquecer que para chegar neste mundo nós viemos do ventre de uma mulher. Então nós temos, repito, que aprender algumas coisas com elas. É verdade. Você que é homem aí, que é todo machão e tudo mais, você pode aprender muitas coisas com a sua esposa, em vez só de criticar e reclamar e murmurar. Comece a observar algumas coisas e você vai crescer, vai poder ver muita coisa boa, né, que você pode trazer para a sua vida, e isso promover dentro do teu coração, na tua mente, na tua visão, uma grande mudança. Ok? Então vamos aprender com as nossas irmãs, com as mulheres, com as nossas mães, com as nossas amigas. Vamos aprender o sexo feminino, algumas coisas que, vamos dizer assim, são mais visíveis no sexo feminino do que no masculino, nos homens. E se nós percebermos essas coisas que são mais salientes, mais percebíveis, que aparecem mais nas mulheres, trazerem para cá, a nossa vida pode ser melhor, o seu casamento pode ser melhor, sua família pode ser melhor. A primeira coisa que eu aprendo com as mulheres, com o sexo feminino, estudando um pouco e curioso como eu sou, é a facilidade que as mulheres têm de expressar o seu amor, de expressar e falar daquilo que elas gostam.
É claro que existem mulheres diferentes uma das outras, mas estamos tentando levar numa linha de pensamento, né? O sexo feminino tem essa facilidade de falar do que elas amam, do que elas gostam, e de muitas vezes não ser criticadas por isso, né? Às vezes tem mais facilidade de chegar para o filho e dizer a mãe te ama, do que às vezes o pai chegar para o filho e dizer eu te amo, né? Eu vou dar um exemplo para você. Na maioria das igrejas que eu pastoreei e que eu visitei e que eu pude pregar e conhecer, todas as viagens que eu fiz pelo Rio Grande do Sul e também em Florianópolis, eu pude ver que na maioria das igrejas que eu fui, a maioria eram mulheres. E às vezes eu sempre pensava, por que a maioria parece sempre ser as mulheres? Por que os homens têm mais dificuldade de se converterem e de aceitarem Jesus? Talvez eu sei que a esposa vai poder entender um pouquinho por que está sendo difícil de você ganhar o seu marido para Jesus. Porque o homem, ele não tem essa coisa de dizer com facilidade eu amo, né? De chorar por amor, né? Talvez você é esposa aí, quantas vezes seu marido chorou por você, sei lá, em alguma ocasião, e disse eu te amo, sei lá. O homem tem essa dificuldade de expressar esse amor e de falar isso daí, e às vezes até de falar por um amigo eu te amo. E o que é que tem, né? Dizer para uma pessoa que você gosta, que você a ama em Cristo, que você cultiva no seu coração um carinho, um amor por aquela pessoa e que você deseja o bem para aquela pessoa. Jesus diz para nós amarmos até os nossos inimigos. Então eu entendo que os homens têm um pouco de dificuldade de se converterem, de virem para a igreja, às vezes por essa dificuldade de amar Jesus. Por Jesus ser uma figura masculina, né? Ter vindo como homem, e você sendo macho, homem que recebe toda uma bagagem, né? Histórica, psicológica, familiar, né? Que o homem é o machão, que é o durão, que o homem não chora. E por isso, às vezes os homens têm dificuldade de chegar na igreja, dobrar o joelho e dizer: Jesus, eu te amo, eu entrego a ti a minha vida. Porque muitas vezes eles não conseguem dizer isso nem para suas esposas dentro dos seus lares. Então como que vão falar para alguém que eles nunca viram, que eles não têm ideia fisicamente da sua fisionomia, da sua voz, dizer isso? Um pai que tem dificuldade de dizer para o seu filho eu te amo, imagina chegar dentro de uma igreja onde só tem, vamos dizer assim, desconhecidos, e um outro homem lá em cima do altar, ou talvez uma mulher pregando o evangelho e perguntando: quem quer entregar a sua vida para Jesus? Quem que ama Jesus e quer entregar o seu coração a Ele? Muitos homens ficam coração fechado, né? Não se quebrantam, não se abrem, ficam presos por não conseguir abrir o seu coração.
Jesus e o nosso Deus várias vezes falou sobre isso. Eu vou trocar o coração de pedra por um coração de carne. Quer dizer, eu vou tirar a frieza, o ódio, a amargura, né? Tudo aquilo que deixa vocês sem sensibilidade para amar, e vou botar um coração de carne. E esse coração de carne, ele vai poder sentir todo o meu amor, toda a minha paz e me amar. Deu para entender um pouquinho? Porque talvez alguns homens tenham dificuldade de se entregar a Jesus, se entregar a Deus e tudo mais. Então alguns homens têm essa dificuldade de dizer eu te amo. E para nós pularmos para a próxima aprendizado, eu queria terminar dizendo para você que é casado, não deixe de dizer para sua esposa o quanto você a ama. Quando a gente está namorando, é muito fácil a gente dizer eu te amo, é muito fácil você pegar na mão, é muito fácil você abraçar, você beijar, você fazer carinho e você dizer, expressar o seu amor e tal. Você quer chegar no altar. E depois que você chega no altar, vem um ano, e mais um, e vem a rotina, e vem filhos. Parece que o casal tem essa dificuldade de continuar expressando e dizendo para o outro o quanto que ele continua amando o seu cônjuge. E eu vou dizer uma coisa para você que é homem, que diz que a sua mulher é ciumenta. Talvez ela é ciumenta porque faz tempo que você não diz para ela o quanto você a ama. Não é porque ela tá com uma gordurinha a mais, porque talvez agora ela tá usando óculos, ou sei lá, umas rugas aparecer. Até eu tô com umas rugas já, né? O tempo passa. E às vezes, muitas vezes você parou de dizer isso pra ela. E a mulher, ela gosta de ouvir muito isso do seu marido, não de outro homem, mas do seu marido, do seu homem, que ele a ama, independente da gordurinha, independente da sua fisionomia, das rugas. Ela quer ouvir isso. E talvez por você não dizer isso é que vem o ciúme, e vem as brigas, e vem as contendas, os problemas, as situações todas que trazem crise para um casamento, para dentro de uma família. Então, não esqueça disso, guarde isso dentro do seu coração. E você, mulher, também continue fazendo o que o sexo feminino tem tanta facilidade de expressar e falar e dizer. É ou não é? Eu vou dar só um exemplo aqui para você. Eu já cansei de quantas vezes caminhando na rua. Eu hoje estou morando numa praia e amo muito essa cidade, essa praia, e é uma cidade abençoada. E muitas vezes você está caminhando na rua, aquele verão gostoso, né? Aquele sol, e às vezes você vê lá uma senhora, uma moça, uma mulher, e o seu cachorrinho passeando na coleirinha, né? E daqui a pouco dizendo, vem cá meu bebê, vem cá meu amorzinho, vem cá meu filhinho. E daí você para e você vê que é um cachorrinho. É um pincher, um poodle. Que coisa, né? Você também viu? Você também já ouviu isso? Você viu
a facilidade que é. Uma mulher pega um vaso de planta e consegue dizer para aquela planta: eu te amo. E o seu marido olha para aquilo e diz: meu Deus, como que ela consegue olhar um vaso de margarida e dizer: eu te amo, tu é linda, tu é isso, tu é aquilo, né? Essa facilidade de expressar. Você está entendendo? E o ser humano precisa aprender isso. Nós estamos num mundo muito fechado, egoísta, e nós precisamos amar mais uns aos outros. Talvez você está aí com o coração magoado, porque alguém feriu você, porque alguém na sua família, um vizinho, um amigo, seu namorado, o seu marido, alguém fez algo mal para você, e você está aí ferido, magoado. Ame, perdoe. Não é fácil, né? Mas dentro do seu coração libere esse perdão. Deixa a graça de Deus fazer essa obra. Às vezes a gente passa por pessoas na rua que estão passando necessidade, pessoas batem a nossa porta e precisando de ajuda, e nós temos condições e nós não ajudamos. E eu pergunto: está faltando amor? Será que a nossa sociedade de hoje está ficando egoísta? Hoje, às vezes eu converso com alguns crentes, e alguns crentes dizem para mim: a minha igreja que acerta. Só quem vai para o céu é a minha igreja. É a minha igreja que prega a palavra. Estamos ficando mais fechados, egoístas, donos de nós mesmos, olhando só para o nosso umbigo. É ou não é? As mulheres têm uma grande facilidade de demonstrar o amor e amar. Ame. Ame. Faça isso. Dentro da sua casa, na rua. Demonstre isso. Sei que somos falhos. E às vezes, como Paulo diz, aquilo que devemos fazer não fazemos, e aquilo que não queremos fazer é o que nós fazemos. Mas vamos nos esforçar e seguir esse exemplo daqueles que estavam a alguns metros da cruz, que exatamente estavam ali por amor, e um amor que dizia: eu vou contigo até o fim. Ok? Então pense isso. Seu casamento, seus filhos, e o Espírito Santo está trabalhando muito aqui dentro, e Deus me traz a memória nesse momento de muitos pais que hoje acontece muito. Não é o desejo de Deus que isso aconteça, mas hoje há muitos homens que estão no primeiro, segundo, terceiro casamento, e muitas vezes esses pais parece que abandonam os filhos do primeiro, do segundo casamento, não dão atenção, não visitam, acham que simplesmente pagar uma pensão ajuda, né? Eu me lembro que uns anos atrás, em Florianópolis, Santa Catarina, eu estava conversando com um empresário, e esse empresário estava desabafando, e ele estava falando do filho do primeiro relacionamento, que nem foi um casamento, foi um namoro, e de um namoro veio um filho, que ele pagava a pensão e tudo mais, e deu uma murmurada, né?
e falou algumas coisas. E eu não gosto e não faz parte de mim de ficar invadindo a privacidade das pessoas. Pastor não pode fazer isso, né? E naquela ocasião eu fiz algo que não é normal fazer. Eu perguntei para ele: quanto que tu paga de pensão? E ele disse assim: eu pago R$200. Eu disse para ele: você paga só R$200? Você tem uma empresa aí e você está pagando um funcionário? Você está pagando quem? Você está fazendo para o seu filho. É ele que vai te cuidar quando você estiver velho. Entendeu? Os funcionários dele ganhavam muito mais do que a ajuda que ele estava dando para o próprio filho. Ele estava esquecendo aquele filho no primeiro casamento e achava que R$200 era muito. Só que muito mais do que o dinheiro é o afeto, é o amor, é buscar o filho, passear com ele. Quantos filhos não sabem o que é passear com o seu pai, ir numa pracinha, ir num parque de diversão, se divertir com o pai? Eu digo isso porque eu não tive isso. E eu sinto falta disso na minha vida. Mas eu não estou aqui para contar a minha história. Então, meu amigo, você homem, mulher, pense nisso. Temos que amar mais uns aos outros. Para de ir na igreja para criticar o seu pastor, para criticar o irmão, a irmã, sabe, ficar botando defeito no louvor, nisso, aquilo. Ame. Faça que nem Jesus. Quando aquela mulher pega em adultério, veio até ele, Jesus não apontou o dedo para ela, não xingou ela. Jesus fez uma coisa: Jesus a amou, perdoou e disse: vai e não peques mais. Precisamos disso. O que mais que podemos aprender? É uma coisa interessante. As mulheres, elas têm na sua parte psíquica, né? Deus fez homens e mulheres com diferenças, e isso é fenomenal, e é isso que une homens e mulheres. Só que as mulheres tendem a ser muito mais românticas, né? Vamos dizer assim, quando a gente pensa numa pessoa romântica, uma pessoa mais ligada a detalhes, a sentimentos, talvez a fantasias, a coisas legais que mexem com a alma, com o coração, que são mais valiosas do que o material, né? E isso é lindo de se ver, né? Você que é marido, esposa, ou tá namorando ou namorou e tal, você já pode ter visto a reação da sua esposa quando você deu uma rosa para ela. Uma rosa, não foi um brinquinho de diamante, ou um anel, ou um colar, mas uma rosa. Você viu como ela se derrete? Dá uma rosa para um homem para você ver, né? Quer dizer, elas têm isso. E o que eu aprendo sendo cristão é que nós temos que ter isso com Deus. Nós temos que ser mais acessíveis com Deus.
Devemos ser mais carinhosos com Deus, com o Evangelho, com a igreja, com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Deixar de ser dogmáticos, religiosos, né? E prestar mais atenção no que Deus fala, no que a palavra está transmitindo para nós, né? Não querer mais o nosso sonho, o nosso prazer, mas querer o prazer de Deus na nossa vida, né? E eu já pude namorar, já namorei, né? Já fui noivo, e quando a gente dá um presente para uma namorada, para uma noiva ou esposa, quando um homem faz isso, e a intenção dele não é só conquistar, mas também botar esse sentimento, esse prazer que há dentro dele em ver aquela outra pessoa feliz, alegre, contente, demonstrar o seu amor. E é por isso que você faz, não é uma obrigação. Então nós não podemos andar com Deus por obrigação. Nós não podemos andar com Deus porque é o meu sonho, porque é a minha vida, porque é o que eu quero. Eu quero viver os meus sonhos. Deus realiza os meus sonhos. Deus realiza isso. Os meus sonhos não vão morrer. Ei, crente, acorda aí. O negócio é esse. Você está vivendo o seu sonho ou o sonho de Deus? Você ouve aquela canção lá, né? O meu sonho não vai morrer. O meu sonho Deus vai realizar. E você nem sabe se Deus está concordando com o teu sonho. Às vezes é um sonho maluco, né? Que não tem nada a ver com o Evangelho. É ou não é? Que nem uma vez uma moça bonita, 23 anos, chegou para mim e disse: pastor, eu quero que o senhor ore, porque o meu namorado não quer me deixar. O Espírito Santo fala, né? E eu perguntei, não era para perguntar, não era curiosidade, era Deus falando aqui. E eu perguntei assim: qual a idade dele? 50 anos. Por que ele não quer ficar contigo? Porque um homem de 50 anos não querer ficar com uma moça de 23? É que ele é casado. Eu quero que o senhor ore para Deus me abençoar. Eu disse: eu não vou fazer isso não. Isso não tem nada a ver de Evangelho. Deixa quem é casado, casado. Vá seguir o Evangelho. Então, meu amigo, nós temos que deixar Deus viver na nossa vida. Ter isso. Não viver aquele evangelho de trililili, de lalalala, de tudo legalzinho, mar de rosa, papapá. Isso não é o romantismo que Deus quer, não. De ficar dizendo: eu amo Deus, eu amo Deus, eu amo Deus, eu amo meu pastor, eu amo os irmãos, eu amo... Sai na porta da igreja, tá fazendo fofoca.